Para nós pensarmos o conflito e a mediação fenomenológico-existencial para a resolução de conflitos, né, é muito importante nós pensarmos os dois modos existenciais, né, pelos quais nós podemos ser. Né? O modo que nós podemos genericamente chamar de modo de sermos da compreensão e da implicação, e o modo de sermos da explicação. Modo de sermos da explicação, que contém o modo teórico de nós sermos e o modo comportamental de nós sermos. Nós oscilamos entre esses dois modos de sermos, né? De um modo cíclico, né? De um modo tal que nós sempre retornamos ao modo fenomenológico existencial de nós sermos, ou seja, ao modo de sermos da implicação e da compreensão. Pensarmos esses dois modos de sermos, né, é extremamente importante, né? Porque o modo de sermos da implicação, né, é um modo de sermos no qual nós vivemos possibilidades. Implicativamente, nós vivemos multiplicidades de possibilidades que se organizam e se desdobram enquanto dominâncias, né, de um modo que constitui a ação fenomenológica, que é cognitiva, que é consciente no sentido pré-reflexivo da palavra. Quando a possibilidade se desdobra e se constitui no modo explicativo de sermos, né, a possibilidade se instala, ela se coisifica, né, ou seja, ela se constitui no modo instalativo, de coisa instalativa, né, no nosso modo de sermos, de coisa instalativa. E aí ela se constitui ou teoreticamente, né, numa relação teórica, ou enquanto comportamento. Né? O comportamento é a atividade padronizada e repetitiva de nós outros. Né? Então, implicação, vivência fenomenológica, vivência da ação enquanto desdobramento de possibilidades, o modo de sermos do acontecer, né? Quando esse modo de sermos, o momento desse modo de sermos se desdobra e se esvai, a possibilidade se constitui em coisa instalativa. E aí ela para. E ela só se repete. Né? O modo de sermos da explicação é um modo de sermos da repetição. Né? Repetição que se dá ou enquanto teoria ou enquanto comportamento. Né? Então, é importante considerarmos esses dois modos de sermos e o ciclo entre esses dois modos de sermos. Né? Por quê? O conflito ocorre num primeiro momento, né? Ou pode ocorrer num primeiro momento, né? No modo implicativo de sermos. Né? Quer dizer, no modo implicativo de sermos é que as várias partes, como possibilidades que competem, né? E que interagem e que argumentam entre si, né? As possibilidades, as partes como possibilidades entram em conflito, né? Então essa é a forma aguda do conflito, né? É a forma ativa do conflito, né? Mas rapidamente o conflito evolui para o modo coisa de sermos, para o modo explicativo de sermos, né? Para o modo de coisa instalativa. Então, a vivência das partes, né, daquilo que é o conflito, se coisifica, se instala enquanto coisa. E a partir daí só se repete. Né? Quer dizer, a grande questão do conflito é o conflito instalado como coisa. Né? O conflito instalado como coisa é uma situação conflituosa, estática, né, que só se repete. Né? Que só se repete enquanto situação conflituosa que se repete, mas não se resolve. Né? Porque, como dizia o Heidegger, né, por exemplo, né, a existência só se resolve existencialmente. Né? Quer dizer, o conflito que surge existencialmente
compreensivamente, quer dizer, no modo implicativo de nós sermos, né, ele só se resolve implicativamente. No modo explicativo, o conflito só se repete e ele não se resolve. Né? Quer dizer, então, a grande questão, né, do conflito é exatamente essa instalação do conflito na qual ele só se repete e não se resolve, gerando só mal entendido, né, e nunca gerando a sua resolução. Então, para que haja uma resolução do conflito, é preciso trazer o conflito do modo explicativo, do modo teorético de sermos, do modo comportamental de sermos, para o modo implicativo, para o modo fenomenológico existencial, para o modo dialógico de sermos. Né? O modo de sermos fenomenológico existencial é um modo dialógico de sermos. É o modo onde é possível o compartilhamento do sentido, né? A vivência do compartilhamento do sentido. E principalmente, né, o modo implicativo de sermos, o modo fenomenológico existencial, é o modo de sermos no qual nós vivemos possibilidades. Novas possibilidades sempre. Né? De um modo tal que, trazidas as partes, né, a uma vivência nesse modo fenomenológico de sermos, né, a vivência de cada uma das partes, a vivência do conjunto das partes é infundida de possibilidades. Né? Essas possibilidades geram, mais uma vez, a possibilidade da competição, da argumentação e da dialógica. Né? Dialógica que só se dá no modo fenomenológico existencial, modo eu-tu de sermos. Né? Então, trazer as partes, né, para um momento de vivência fenomenológica, né, para um momento de uma vivência, de uma desinstalação do seu conflito, introduzir movimento na vivência das partes com relação ao conflito, permite que surjam novas possibilidades, que se atualizem novas possibilidades e que possa o conflito se mover na direção de uma resolução. Né? Então, a grande questão da mediação, o grande meio mediador, né, da facilitação da resolução de conflitos é exatamente o meio fenomenológico existencial, ou seja, o meio dialógico. Né? Quer dizer, trazer o conflito da sua instalação como coisa que só se repete enquanto teoria e enquanto comportamento, né, para o modo implicativo de sermos, para o modo vivencial de sermos, né, é trazer o conflito, trazer a vivência das partes conflituosas para um momento de emergência de novas possibilidades. E é exatamente esse processo de emergência de novas possibilidades que permite o movimento na direção da resolução do conflito, a dialógica na direção da resolução do conflito, certo? E toda a metodologia da abordagem fenomenológica existencial é exatamente trazer as partes, né, sejam elas quais forem, para um momento de vivência fenomenológica. O grande instrumento, né, metodológico das abordagens fenomenológicas existenciais é exatamente criar a oportunidade, o kairos, né, de uma vivência fenomenológica, na qual novas possibilidades são vivenciadas, a dialógica pode ser vivenciada e pode ser vivenciado o movimento na direção da resolução do conflito. Né? O conflito instalado, o conflito vivido meramente no modo coisa de sermos, de um modo teorético ou no modo comportamental, o conflito não se resolve nunca. Né? Quer dizer, isso quer dizer, nesse modo teorético está incluído, né, o moralismo, né? Está incluído o pragmatismo, né? Está incluído as relações de causa e efeito, a causalidade, né? E está incluído o realismo, né? Quer dizer, todos esses elementos são elementos do modo acontecido de sermos, que é o modo coisificado de nós sermos, que é o modo explicativo de nós sermos, modo teorético ou modo comportamental de nós sermos.
que é um modo natural de nós sermos, né? Mas é um modo coisa de nós sermos, é um modo acontecido de nós sermos, no qual a possibilidade instalada só se repete, mas não há infusão de novas possibilidades. Quer dizer, a grande estratégia metodológica é simplesmente trazer o conflito para um modo compreensivo e implicativo de sermos, né? Trazer uma oportunidade de uma vivência dialógica, fenomenológica, grupal entre as partes, ou às vezes até individualmente, né? Nos conflitos individuais, né? Vivência fenomenológica essa, que apesar da sua momentaneidade, apesar da sua instantaneidade, é um momento de infusão de novas possibilidades na vivência das partes do conflito, na vivência do conjunto conflituoso, né? E o movimento no sentido da resolução do conflito, né? Então, em linhas gerais, esse é o método fenomenológico existencial de mediação, de negociação para a resolução de conflitos.